mas os seus o rejeitaram, os seus não o receberam. Então nós sabemos que até hoje alguns dos judeus, em sua totalidade, alguns creram, mas outros não creram que Jesus Cristo ele havia sido enviado por Deus para a salvação da humanidade. E através dessa rejeição, meus amados irmãos, nós podemos entender que alguns endureceram o seu coração, não abriram a porta da sua alma, não deixaram Jesus Cristo moldar os seus caminhos e eles fecharam as portas para que Jesus ele pudesse entrar, direcionar e dar a guarita que a sua alma e os seus corações necessitaram. Mas no próprio Romanos capítulo 14, 11, tem um versículo que alegra muito a minha alma, porque a humanidade, querendo ou não, haverá um dia em que todo joelho se dobrará. Haverá um dia que toda língua confessará que Jesus é o Senhor, é o Filho do Deus vivo. Está escrito lá em Romanos 14, 11, diz assim, porque está escrito como eu vivo, e se for Jesus dizendo, assim diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, a Jesus, e toda língua confessará a Deus, glória a Deus. E neste projeto de salvação, meus amados irmãos, nós fomos agraciados através desta rejeição dos judeus. Deus já havia traçado um plano de redenção para a humanidade, para a linhagem dos gentios. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já disse a você que Deus ele não perde os seus projetos nas nossas vidas. E me fez lembrar, eu já contei diversas vezes o meu testemunho nesta congregação, mas às vezes tem momentos que a gente precisa relembrar de alguns fatos, alguns momentos, que é para a gente trazer à memória. Eu estava em uma determinada situação uma vez, usando entorpecentes, estava eu e uma outra pessoa também que não conhecia Jesus, não professava a fé no Senhor Jesus, e eu estava distanciado do Senhor. Nunca diga que ninguém está afastado, desviado, desviado quem está é o diabo, porque não tem mais jeito para ele. Está afastado, distanciado da presença do Senhor. E lá naquele lugar, deixa eu te dizer uma coisa, Deus ainda usa incrédulo para falar contigo. Tu acredita nisso? Deus ele usa a ferramenta que está disponível para ele usar. Lembra de Balaão? Balaão querendo insistir, querendo passar. Aí Deus teve que usar a jumenta, a boca da jumenta que estava lá. Diz a ele que tem um anjo ali que está querendo acabar com ele ali, se ele passar. Não é verdade, meu presbítero? Ele é o dono de tudo. E ele usou a boca daquele jovem, ele olhou para mim assim, eu já tinha sofrido um atentado, eu já tinha recebido 3 tiros de bala de pistola, mas aí eu estava realmente dando vazão à minha carne, ao meu querer e vivendo as minhas vontades. E ele do nada olha para mim e diz assim, se eu tivesse o testemunho que tu tem, eu não estava aqui fazendo isso não. Imediatamente aquilo foi uma pancada no meu coração, porque eu sabia que não era ele que estava falando. Eu sabia que era Deus que estava dizendo, ei, o meu projeto na tua vida ainda permanece de pé. Eu não te perdo de vista, você pode até querer sair da presença dele, pode querer andar pelos seus caminhos, seguir as suas próprias vontades, mas quem bebeu da água da fonte da vida, ele nunca esquece o sabor que tem. Quem já provou da água que jorra, da fonte inesgotável, ainda que queira se distanciar, mas o sabor, a essência, o gosto, a experiência marca dentro de você, aleluia, glória a Deus. Mas havia a necessidade dos judeus rejeitarem em parte a essência de Jesus Cristo, para que através disso pudesse se abrir a oportunidade para quem era de fora da linhagem, ou seja, os gentios, ou seja, eu e você. Aí a Bíblia diz que foi necessário eles rejeitar. Aí em Romanos 11, 11 diz assim, digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela queda veio a salvação aos gentios, para incitar a emulação. Aí eu começo a tentar indagar o Espírito Santo, meu Deus, mas o que é isso?
Aí Deus diz assim, olha, era necessário que alguém rejeitasse em parte, para que através dessa rejeição houvesse a brecha, a oportunidade de se abrir um caminho para aqueles que estavam fora poder entrar diante da minha presença. Sentir o privilégio. Aí eu fui buscar no sentido da palavra a emulação. Eu disse, mas o que é isso aí? A gente tem que ser curioso, né? O meu presbítero Ailton disse que é bom a gente ter um dicionário de lado, porque quando a gente tem dúvida, a gente vai lá e pesquisa o que é. Aí eu fui procurar o sentido da palavra emulação. Aí quando eu vi, aí tem lá um sentimento que leva o indivíduo a tentar se igualar-se ou a superar outro. Aí o que foi que aconteceu? Os judeus não quiseram. Era a linhagem pura. Deus, ele enviou Jesus para os judeus. Aí os judeus disseram em parte, não quero. Aí Deus, na sua onisciência, diz, eu vou abrir uma porta para levantar pessoas que viviam lá no paganismo, na idolatria, servindo a outros deuses, andando em outros caminhos. Vou trazer para mim, vou dar um banho, vou transformar, vou colocar aqui dentro, para que quando eles vejam, eles possam entender que o privilégio deles também se estendeu. Aí vem o segredo lá da revelação, lá em João capítulo 1, o moço diz assim, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nada que Deus faz na nossa vida é por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um sentido, tudo se encaixa. E ali, meus amados irmãos, complementando que Deus, ele nunca vai fazer nada imoral, nada que é errado. Aí levando mais à frente o sentido da palavra emulação, aí diz assim, é um sentimento, é uma competição, uma disputa, uma concorrência. Veja essa palavra, a gente escuta muito, né? A gente que trabalha em empresa, e aí sempre tem alguém, olha, eu tenho um produto aqui que está num valor X. Aí o outro vem e diz assim, olha, se ele faz por 10, eu faço por 8. Compra comigo, é o mesmo material, tu vai ter a mesma vantagem, só que é mais barato. Aí eu vejo a mão de Deus para instigar os judeus dizendo, olha, vocês não quiseram, mas tem alguém aqui que está querendo, está se dedicando, está buscando, está se esforçando para fazer melhor do que vocês. Aí isso mexe, porque quando tem concorrência, aí eu vou ter que me esforçar para servir pelo menos igual a quem está servindo melhor. Aí Deus chacoalhou. Existem momentos em que Deus precisa mexer na estrutura, dar uma sacudida, tirar do lugar um pouquinho, tirar da zona de conforto. Ah, mas hoje eu vou lavar assim mesmo, hoje eu vou cantar daquele jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, se eu e você não sair de casa para entregar o melhor, é melhor nem vir para cá. Porque com Deus não tem barganha, ou você faz o melhor, ou você não faz. Existem muitos sacrifícios que não estão subindo. Me perdoe, igreja, mas eu tenho que falar. Existem muitos sacrifícios que não estão nem passando do teto da igreja. Por quê? Porque se eu não for, ninguém vai fazer. Porque só quem sabe fazer melhor sou eu. Porque fulano não canta melhor do que eu. O irmão não sabe nem deixar uma saudação e está ali. Eita Jesus. Mas deixa eu te dizer, enquanto tu rejeita, tem alguém que está dizendo, me usa, Jesus. Eu não sei falar, mas tu tem o poder de me ajudar. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não sou, mas tu és. Sabe qual é a diferença? É porque Deus usa o humilde e abate o soberbo. Enquanto o soberbo quer se mostrar, o humilde diz assim, que eu diminua, ele apareça, que ele cresça, que eu possa descer para ele subir e aparecer na minha vida.
Existem momentos em que Deus ele precisa tirar da zona de conforto. A palavra não era essa não, mas é Ele que manda, é Ele que direciona, porque o tema é tudo é dEle, é Ele que faz, é Ele que manda, é Ele que ordena. Aleluia, glória a Deus, tem direção a palavra, aleluia. Aleluia. Porque Deus ele faz tudo com ordem e decência. Deus ele não quer confusão, Deus ele não quer problema, Ele não quer barulho. Aleluia. Mas ele também, ele revela a Paulo uma forma na qual, para que nós também somos gentios, estamos agraciados, mas que nós também não possamos nos exaltar pela queda dos eleitos. Está fazendo? Tá. Está glorificando? Tá. Está fazendo? Tá. Mas tudo é para a honra e glória dele, para louvor dele, para a exaltação dele, porque ele é quem rege, é ele que domina, é ele que controla, é ele quem faz. Você pode cantar, você pode pregar, você pode ter o dom de ensinar, mas deixa eu te dizer uma coisa, isso aí não é teu, é emprestado, é uma ferramenta dada por ele, e sem o dono da ferramenta é apenas uma habilidade. Aleluia. Mas quando a gente se humilha na presença do Senhor, aí Ele vem assim com o óleo, aí derrama o óleo sobre as nossas cabeças, aí começa a fazer o sobrenatural, aí a gente começa a ver assim, oxe, mas olha para ali, como é que tá? O irmão tá na bênção, mas isso aí é porque tá cavando o pulso, tá buscando a presença, né? Muitas vezes alguém diz, eu queria ser igual o irmão fulano. O irmão fulano é uma benção, prega, né? E canta, a irmã fulana canta que parece um canarinho, mas ninguém quer pagar o preço que a irmã fulana paga. Ninguém quer enfrentar as noites escuras que o irmão passa, né? Mas Jesus, ele está aqui para dizer, sou eu que capacito, sou eu que moldo, sou eu que dou o formato ao vaso do jeito que eu quero, na hora que eu quero e faço como eu quero, aleluia. Aí ele alerta Paulo, diz assim, olha Paulo, deixa eu te dizer uma coisa também. Mas Paulo nos alerta que nós gentios, nós éramos considerados zambujeiros. Assim, irmão, lá vem o irmão com uma palavra difícil de novo. Deixa eu dizer a vocês o que era. Zambujeiros era uma espécie de oliveira brava, antigamente, que não servia para nada. Era uma erva daninha. Não servia para aproveitar o fruto, não servia as folhas, não servia nada. Aí Deus, na sua onisciência, diz assim, olha Paulo, diz a eles que eles são zambujeiros e eu sou a oliveira verdadeira. Aí, para uma coisa que não frutifica, que não serve, ter uma mudança radical, é necessário ter um enxerto. É necessário ter um enxerto. Você não sabe o que é um enxerto? É você pegar uma planta, cortar uma parte dela e levar aí, unir a outra. Aí o que é que Deus diz a Paulo? Diga assim, diga a eles que para eles não se gloriarem, é necessário eles estar enxertados em mim. Eu sou a videira verdadeira, porque eu sou a raiz que sustenta toda a planta. Aí, ligado em mim, vai se alimentar da seiva, vai ter força, vai se alimentar da raiz. Aleluia. É que é para eles não se gloriarem. Aí, Romanos 11, 17, 18 diz assim, e se alguns dos ramos que foram quebrados, ele fala de Israel, olha, Israel, alguns ramos foram quebrados, porque era necessário quebrar alguns ramos para que os gentios fossem enxertados na videira verdadeira. Aí tinha que quebrar-se algum para abrir lugar para outros. Aí muitas vezes a gente não entende o movimentar que Deus faz. Mas é necessário que algo aconteça.
Aleluia. Aí Paulo escrevendo aí nas revelações diz: se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, jambuzeiro, fosses enxertados no lugar deles e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira verdadeira. Veja só, fui tirado do mundo de pecado, de horror, que não servia para nada, aí fui enxertado diretamente em Cristo. E a partir dali, o enxerto é isso, é tirado em uma planta que não está tendo resistência e ser colocada em outra que tem resistência. Aí Deus diz a mim, diz assim: olha, Wanderson, quando tu estiver lá, diz assim, que eu tirei do mundo, do pecado, da podridão, da imundícia, aí coloquei em mim, enxertei em mim, para que em mim ele possa suportar as tempestades, as adversidades, o vento forte, porque na raiz dele ele não se segura, mas na minha eu sustento, eu dou graça, eu dou força, eu levanto, eu curo, eu liberto. Então nesta noite, igreja, aleluia, exalte a ele, glorifique a ele, exalte ao Senhor Jesus Cristo, porque a tua vida, ela está enxertada na videira verdadeira. A palavra de Deus nos diz no Salmo 30, versículo 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pode durar, é necessário passar. Tem caminhos que Deus não nos livra de passar, mas Ele passa conosco num caminho difícil. Ele não nos abandona, é difícil, é espinhoso, mas diz: eu estou do seu lado, estou contigo, não te abandono, segura na minha mão. Está difícil para caminhar? Me chama que eu te carrego no colo. Aleluia, glória a Deus. E quando a gente segura na mão dele, subiu mesmo que nós não tenhamos estruturas, mas quando nós clamamos por ele, ele chega até nós. Ele visita a nossa necessidade. E sabe o que Deus estava dizendo através de Paulo ali? Olha, Paulo, diz a eles que eles não chegaram aqui pelas forças dele, não. Não foram pelo mérito dele, não foi pela capacidade deles, não foi pelas forças deles, não foi pela intuição deles, não. Foi porque a graça, o favor imerecido, aquilo que não servia, ele disse: traga que eu quero. Venha para mim, eu quero, eu estou de braços abertos, eu recebo, aleluia. E nesta noite eu quero te dizer que a oliveira verdadeira, ela ainda continua com ramos abertos e estendidos, esperando para que você seja enxertado nele. Nas suas próprias forças você não pode conseguir. Pelas suas próprias pernas talvez você não consiga chegar. Talvez pensamentos aleatórios tenham chegado até a tua mente, o teu coração. Mas esta noite o Senhor está dizendo: deixa eu tomar as rédeas da tua vida de novo. Seja um ramo enxertado na videira verdadeira, para que você possa entender realmente qual é o propósito de ser um ramo enxertado na videira verdadeira. Aleluia. Nós fomos enxertados, meus amados irmãos, não foi para ser uma planta infértil, não. Ele nos chamou, ele chamou a mim e a você para produzir. Lá em Mateus 3:8, João Batista diz: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é para eu me acostumar com o erro, é para me arrepender e mudar e não fazer de novo. Não é para eu me acomodar e me amoldar aos padrões do mundo. Não, eu tenho que viver a vontade de Cristo em mim. Eu tenho que seguir os projetos e propósitos dele, porque foi ele que nos comprou com seu sangue. E aí, meus amados irmãos, chegando no tema, Paulo, quando ele recebe estas revelações dadas por Deus,
Aí ele diz, agora a minha alma está tão feliz que eu vou compor um hino. Eu vou cantar. Eu vou louvar. Eu vou exaltar a Ele, porque os seus pensamentos são maiores do que os meus. Ele liberou uma partículazinha para Paulo, aí Paulo entendeu, disse, eu tenho que exaltar a esse Deus cada vez mais, eu tenho que glorificar a Ele cada vez mais. Aí ele começa, 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe possa ser recompensado. Aí vem o versículo chave, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente, amém, aleluia. Você tem que entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas é necessário eu glorificar a Ele através da minha vida, da minha maneira de pensar, da minha maneira de agir, da minha maneira de viver. Pense e olhe dentro de você, será que o que eu estou fazendo está glorificando a este Deus tão grande, que mesmo com as investidas do inimigo, mesmo com as ciladas do mal, Ele traçou na sua presciência um projeto de salvação para toda a humanidade, e através dessa revelação nós trazemos a conclusão que Deus, Ele escolheu o caminho. Ele afirma que tendo a sua origem nele, tem a sua existência em Deus, que é por meio dele, todas as pessoas devem homenagear, glorificar, cumprir voluntariamente. Ei, não é forçado não, viu? Porque se ele fosse um Deus exigente e transigente, ele teria criado o homem, imposto o jugo de dizer assim, vocês vão ter que me adorar. Vocês vão ter que estar aqui me adorando, porque eu criei vocês. Mas ele foi um Deus tão grande, que ele disse, eu vou revelar o segredo a todos, mas só aqueles que me receberem como Senhor vão ter o direito de ser chamados filhos de Deus. Nesta noite o Senhor trouxe você até aqui para te dizer que Ele não perde você de vista um só momento. As promessas que Ele te fez ainda permanecem de pé. Talvez você esteja olhando, não esteja entendendo o porquê, qual o motivo, mas deixa eu te dizer uma coisa esta noite, se Deus Ele te deu esta peleja, é porque Ele sabe que você é capaz de vencer. Ele sabe que você é capaz de lutar e chegar até o fim. Então, nesta noite, conjuntos que estão aqui, continuem exaltando ao Senhor Jesus Cristo. Continuem glorificando a Ele. Foi como foi dito aqui esta noite. Aqui estamos apenas ensaiando. Mas haverá um dia, irmã Nalva, em que o próprio Jesus, Ele estará lá, com aquele grandioso coral da igreja aqui do Brasil, do Japão, da Alemanha, aquele grande coral universal, mas não é a universal dali não, é a igreja universal de Deus. A igreja de todos os salvos reunidos, glorificando a Ele. E sabe como é que vai ser o louvor lá? Santo, 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 santo é o Senhor dos senhores, aleluia. Eu quero estar lá para estar louvando neste coral. Quantos querem estar lá também exaltando a Ele, glorificando a Ele? Então se esforce, ande diante da presença do Senhor, fazendo a vontade dEle, caminhando segundo os seus propósitos, porque nada que você faz para Ele é em vão. Nada que você faz para Deus é perdido. Tem uma recompensa. Não é nem senso de barganha, é porque Ele ama abençoar quem é fiel a Ele. Então seja fiel no momento da adversidade. Seja fiel até mesmo quando houver alguém infiel do seu lado. Permaneça fiel, porque Deus, Ele está cuidando de você.